Se você não sabe o que isso significa, de forma resumida, é basicamente um fenômeno onde um grupo de pessoas se lembra de algo diferente de como realmente é. Mas deixa eu esclarecer um pouco melhor. Tudo depende da linha de tempo que você está vivendo, e talvez nessa linha do tempo pode ser diferente as coisas. Há muitas teorias tentando explicar esse fenômeno, então fica nas suas mãos em decidir qual delas faz mais sentido. O nome Mandela vem do ativista político sul-africano Nelson Mandela, que um grande grupo de pessoas achavam que o mesmo tinha morrido. Faz essas perguntas lá pra membro, não é justo eu ficar respondendo aqui enquanto o pessoal lá é membro pra perguntar, e essas coisas eu não posso responder aqui pra gentalha que nem leva a sério, nem entende nada, não faz sentido, né? Por mais que eu goste de responder, queira responder, possa responder, seja fácil responder, mas sou injusto com quem tá lá, fazendo o que eu pedi, perguntando internamente lá, né? Ainda que atrapalhe a live aqui, o assunto, deixa gigantesco, deixa cansativo, e são coisas que, se vocês tivessem capacidade de entender, estariam mais próximos do que estão, né? Na prisão, na década de 80. Então se aproximem Embora primeiro. na realidade ele teve sua liberdade e morreu muito tempo depois, em 2013. E vale lembrar que aqui na internet já tem Mas para ele não deixar aberto, como eu nunca deixo, sim, fraquejou, aquele foi o único momento, é o ponto zero, é o momento onde ele se sente tendo traído Deus, no único momento que ele ficou sem Deus em toda a sua existência, e ele nunca esquece e serve a Deus feito um escravo, por isso, inclusive. Os icebergs sobre o efeito Mandela. Então eu fiquei muito em dúvida se eu deveria postar. Inclusive, esse foi meu primeiro roteiro de iceberg. Então, após muitos pensamentos, eu resolvi fazer mesmo assim, mesmo já tendo vários conteúdos disponibilizados na internet. Isso é verdade. Então, sem mais delongas, bora pro iceberg referente a esse assunto, efeito Mandela. Talvez você não conheça esse personagem, tá tudo bem, afinal ele é conhecido no mundo afora. Seu nome é Poppin' Fresh, que é o mascote da marca Pillsbury, que fabrica pães e bolachas. Mas o interessante nessa situação é que muita gente lembra que esse mascote usava um lenço azul, mas na atualidade ele tem um lenço branco. Mesmo olhando os comerciais antigos, dá pra ver que ele utiliza um lenço branco. Sendo assim, ele é uma evidência residual da nossa linha do tempo passada. E esse termo será utilizado nesse vídeo algumas vezes, termo que é basicamente uma evidência real que prova que em um ponto todas essas coisas contadas por meio de boatos aconteceram de fato. Então, como você pode ver, existem várias fotos e brinquedos em que ele realmente usava um lenço azul. Até mesmo em um dos episódios do Family Guy, conseguimos encontrar o mascote utilizando esse mesmo lenço, o lenço azul. Provavelmente você já jogou Banco Imobiliário alguma vez na sua vida e se deparou com o mascote da Monopoly, aquele velhinho que utiliza uma cartola e um monóculo, certo? E, na verdade, não tá muito certo não, porque ele nunca teve um monóculo, embora muitas pessoas se lembrem dele balançando o monóculo, que combinaria perfeitamente com seu traje, mas pelo que eu me lembro, ele nunca foi visto em nenhuma mercadoria utilizando um monóculo. Não sei se é porque eu tive contato com seus brinquedos de uma geração mais recente ou algo assim, mas, né, de qualquer forma, como você se lembra dele? Algumas pessoas lembram da Mona Lisa bem séria, mas isso não está certo, porque a Mona Lisa sempre teve um leve sorriso. Algumas pessoas tentaram explicar que tudo depende da perspectiva em que o quadro está sendo visto, e que quando foi feito esse quadro, foi de propósito essa mudança de perspectiva. Mas, como que você se lembra dela? Eu sempre me recordava da Mona Lisa séria. Foi tipo um plot twist eu descobri isso. Esse é de longe um dos mais famosos nos Estados Unidos relacionado a essa teoria. Inclusive eu falei sobre esse tópico no iceberg de Lost Medias que eu fiz, então dá uma conferida antes de continuar esse vídeo. Mas a grande maioria das pessoas acredita que a grafia ao escrever Berenstain é na verdade Berenstain, com um E em vez do A. Existem algumas evidências residuais espalhadas pela internet referente à sua grafia com E, desde fitas VHS, brinquedos e até mesmo livros. Mas muitas pessoas acreditam que todas essas imagens não se passam de Photoshop, ou até mesmo algumas pessoas fizeram suas próprias revistas. O que não é muito difícil, basta apenas criar uma capa em um programa de fotos e facilmente pode gravar com uma foto de relíquia ou algo assim. Todos nós conhecemos a famosa cena do Star Wars Luke, I'm your father. Mas eu sinto te desapontar e dizer que na verdade isso nunca foi falado, e a citação correta seria apenas eu sou seu pai, sem a parte do Luke. Como você nunca viu esses filmes, vocês acreditam? Star Wars, Star Trek, preciso ver esses. Você se lembra da logo do Looney Tunes, com os dois Os ou com um E no lugar? E se você disse com um E, você acertou. Embora muitas pessoas ainda acreditem que em um determinado tempo a palavra Looney Tunes foi escrita com dois Os, pra se adequar com a ideia dos desenhos. Pô, então participa, vira aluno, eu gosto de responder, eu quero responder você. Até peço desculpa se eu fui bruto, mas é que por gostar de responder, eu peço pra vocês não fazerem isso, porque eu respondo vocês lá, né? O pessoal que tá ajudando aqui, eu posso confiar mais. Porque eu não tenho filtro, né? Vocês perguntam, eu falo, velho, eu sou retardado. Então precisava virar membro lá, mesmo que você não tenha condição, vira bolsista, pô. Se você realmente gosta do trabalho, não vai ser problema ajudar o site lá comentando, compartilhando, mostrando boa vontade, aí você participa de tudo. Igual a desenhos, mas isso nunca foi verdade. Algumas pessoas lembram que a cauda do Pikachu tem uma cauda amarela com uma ponta preta, embora em todas as animações ele sempre teve a cauda totalmente amarela com o começo marrom, e nunca mudou desde as versões mais recentes. Nas antigas já aí, Vlad, já demorou pra ser aluno também, né? Vocês todos aí. Antes do Pikachu, até mesmo a sua Sempre que vocês ficam aí, estão assistindo e não vira membro, não participa da escola, pô, que é tranquilo. primeira versão original.
Esse desenho é bem legalzinho, costumava assistir de vez em quando eu era criança. E por ser um macaco, é muito normal ele ter um rabo, certo? Então muitas pessoas se lembram dele dessa forma, embora ele nunca teve rabo nenhum. É meio estranho, né? Um macaco sem rabo. Dá pra literalmente fazer uma piadinha de cortar o rabo do macaco dessa vez. Ah, legal, então. Esse emoji te parece familiar? Como se você já tivesse visto ele em algum lugar? Ou ter usado ele há muito tempo atrás, mas simplesmente esqueceu da sua Por quê? Pode perguntar, mas... existência? Bom, a verdade é que ele nunca existiu. A mesma coisa vale para o emoji do alpinista, para descrever em fotos algumas frases motivacionais, como sempre caminhando em direção ao meu objetivo, algo assim. Mas ele também nunca existiu. Mas se tivesse existido, já teria sido provado em algum momento. Isso vale... perguntar, tenta me mandar lá direto, às vezes eu sintonizo, velho. Se não quiser mandar no grupo, mas pode mandar, o pessoal é gente boa, não tem essa frescura não. Mesmo que alguém fale alguma coisa, você tem que se preocupar com o que eu vou pensar. Para muitos emojis que as pessoas comentam, Eu não me ofendo com nada. simplesmente não tem nenhuma prova da sua existência ou algo assim. Muitas pessoas se lembram da logo da Ford, alguns anos atrás, estar apenas escrito Ford envolto com um círculo que compõe a logo, mas que depois de alguns anos Depende da intenção, né? A intenção não é mas não com a questão. passou por uma restauração, assim como muitas marcas. E com essa suposta restauração, a logo da Ford continua praticamente igual, a não ser o F, que agora contava com um rabisco ao lado da letra. Mas a verdade é que a logo tem esse rabisco desde 1911. Algumas pessoas acham que esse rabisco ao lado do F estraga com a estética da logo. E outras pessoas não se importam muito com isso. Mas pode assim mandar como pra mim direto, sei lá, hein, tanto faz. Acabo vendo. E tem um monte de coisa lá, muito grupo. Essa é bem difícil de notar, mas você sabia que o C3PO tinha a perna direita dourada? E que ele em si não era totalmente dourado? Bom, isso surpreendeu muitos fãs, porque uma grande quantidade de bonecos e action figures foram lançados com o C3PO totalmente dourado. Então pode ser aí que esse equívoco ocorreu, mas não dá pra ter certeza disso. Essa é pra quem é mais velho e assistia várias animações da Disney. Porque vocês se lembram da introdução dos filmes da Disney que mostrava a Tinkerbell escrevendo a logo e no final tocando com a sua varinha? Supostamente isso aconteceu, mas não da forma que todos se lembram. Aqui tem um exemplo, esse seria o conceito da logotipo, onde enquanto o castelo Meio safada essa. da Disney aparecia, a Tinkerbell batia com a varinha na letra Y, fazendo Que pele gostosa, safada. uma pausa e indo pra esquerda. Algumas pessoas acreditam que isso acontecia nas introduções antigas da Disney. E a realidade é que nunca aconteceu, apenas aparecia a logo, sem a presença da Tinkerbell e todas essas sequências de movimento que eu descrevi. Em uma citação no filme Matrix, Morfeu mostra a Neo duas pílulas, uma azul e outra vermelha. Nessa cena as pessoas se lembram do Morfeu dizendo: "E se eu te falasse que tudo que você sabe é mentira?" Mas essa frase nunca foi falada, nunca teve no roteiro do filme. Apesar disso, algumas pessoas utilizaram essa frase até mesmo na internet, colocando a mesma em vários memes ou algo do tipo. A galera gosta. Provavelmente você conhece a música We Are The Champion da banda Queen. O som começa de forma tranquila e vai aumentando a sua intensidade. E quando ele finalmente chega no final da música, ele lança o We Are The Champion. E muitas pessoas depois dessa frase completam com All The World. Mas a realidade é que sua composição original da música, essa frase não existe, mesmo que essa música já tenha sido referenciada em inúmeras animações da cultura pop. Mas não existe essa frase. A única vez que foi dito All The World é em uma de suas performances ao vivo, mas não aparece na versão single da música. Só que mesmo assim, quando a música toca, é muito difícil no final da música você não completar com All The World. Não é possível, velho. Esse episódio do Bob Esponja foi lançado na primeira temporada. O episódio envolve Lula Molusco deixando de alimentar Gary. Quando o Bob Esponja resolve dar um passeio no fim de semana, e quando ele retorna, ele vê que o Gary está em péssimas condições, ligando assim para o seu veterinário. Ele prescreve uma medicação de plasma de caracol, que deve ser usada em forma de seringa. Lula Molusco fica encarregado de aplicar, mas ele acidentalmente injeta no Bob Esponja. Bob Esponja acaba ficando todo desfigurado e assustador. Então mais tarde, Lula Molusco acidentalmente acaba injetando nele também. E é nesse momento que o efeito Mandela acontece, porque algumas pessoas se lembram de uma cena dele se transformando em um caracol, semelhante à cena que Bob Esponja se transforma em uma espécie de caracol também. Mas isso simplesmente não acontece, porque algumas pessoas se lembram de ver essa cena do Lula Molusco se transformando. Mas o que acontece é que a cena já pula direto pro Lula Molusco em sua forma de caracol. Nenhuma cópia dessa suposta cena excluída foi apresentada pra gente. Algumas pessoas afirmam que ela existe sim, e como uma forma de comprovar que nesse Comentei aí quem lembrar, velho. nesse momento que ocorre essa transição de cena, não aparece aquela bolha que costuma aparecer no desenho quando a cena é trocada, dando indícios que a cena foi editada na versão que temos disponível hoje em dia. O efeito Mandela também chegou na Branca de Neve, onde uma simples palavra que é recordada por muitos pode mudar completamente a sua visão depois que você se dá conta que na verdade isso nunca foi falado, porque no filme a bruxa fala com um espelho, e muitas pessoas simplesmente se lembram dela falar espelho, espelho meu. Porém a realidade é que ela nunca disse isso. A primeira cena ela fala escravo do espelho mágico, e na cena onde ela pergunta sobre quem é mais bonita que ela fala querido espelho mágico. All The World, né? Não é All The World, é campeão do mundo, exatamente. Ô, Carlinhos, Ana, Deus já tem a sua vida aí. Só faça bom uso dela, porque ele confia ela a você. Então se junta aí com a gente, ajuda pra gente ter um lugar melhor pra existir. E aí as coisas se encaixam, a felicidade vem. Ah, mas eu não quero nada, mas o querer vai vir, né? A alegria vem quando a gente se reúne e corrige as coisas que estão erradas. Essa ideia de onde surgiu essa frase. Escravo do espelho mágico, Eu lembro já. deixa o infinito espaço e vem pelas trevas, eu te convoco. Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? De acordo com muitas pessoas, o personagem Humpty paia, mano. Vai se foder, não. Dumpty se assemelha a um ovo com braço e pernas. Porém, na história original não há nada que comprove isso. Mas mesmo assim, ainda podemos encontrar inúmeros filmes infantis sobre esse personagem e como ele cai no chão. E é por isso que talvez muitas crianças assemelham ele com um ovo, devido à forma que ele cai e sai rolando. Nessa situação, algumas pessoas como um cogumelo, tem pra todo lado. Aqui tem a manita, tem cubência, a gente quando precisa colhe lá, velho. Faz um tempo que eu tô só cannabis mesmo e inclusive quem precisar ir passar no psicólogo, a gente tem todo o processo aí certinho, mas é medicinal, né?
Aí entra em contato aí com o Renan, com o pessoal na escola, que eles ajudam. As pessoas acreditam que a esfinge egípcia é um cachorro. Porém, a verdade é que é um gato. Só que ao pesquisar um pouco sobre fotos antigas da Ou entra esfinge, lá, mariadoreino.com.br. principalmente em 1941, algumas dessas imagens mostram alguns trabalhos importantes feitos sobre o monumento. Tudo isso com a ideia de fazer uma restauração, já que por muitos anos se supõe que as Pra mim tem esfinges... os dois, era o cachorro, tem o episódio que é o cachorro, Satanás no Chaves, e tem o episódio que é o gato, né, pô? Até que dá uma bicuda e o cachorro voa dentro da caixa, que é horrível. são mais antigas que as próprias pirâmides. Mas as fotografias mostram que a aparência da estátua era totalmente diferente nessa época, o que sugere que o ponto de referência que vemos hoje pode ser o reflexo do antigo monumento, antes de ser realizada uma segunda reforma. A vilã é um dos 101 gato, Dálmatas esse daí é um apareceu gato. pela primeira vez na própria animação, um clássico da Disney de 1961, e muitos se lembram de que o casaco que a Cruella usava era a mesma textura que a pelagem dos Dálmatas. No entanto, ela usava um casaco da cor amarela, Mas eles e essa mostram- premissa é reforçada principalmente por causa da história da animação. Cruella usava os Dálmatas para converter em casacos de pele, então as pessoas que experimentaram o defeito Mandela nessa animação dizem que o casaco amarelo não tem nenhum sentido. Buda é lembrado como um É monge com verdade, sobrepeso, porra, e nesse como efeito assim, todos que mano? experimentaram usavam um casaco da cor amarela, e essa premissa Não, isso eu não vou aceitar, mano. Peraí. 1961. E muitos se lembram de que o casaco que a Cruella usava era a mesma textura que a pelagem dos Dálmatas. Lógico, porque é não é, pô. No entanto, ela usava um casaco da cor amarela, e essa premissa Possível, mano. é reforçada principalmente por causa da história da animação. Cruella usava os Dálmatas para converter em casacos de pele. Então as pessoas que experimentaram o defeito Mandela nessa animação dizem que o casaco amarelo não tem nenhum Caralho, sentido. velho. Buda é lembrado como um monge com sobrepeso, e nesse efeito muitas pessoas lembram do Buda como um homem desse jeito e É sentado. possível, mano. Na realidade, esse monge, que tem essa aparência, se chama Budai, o qual provém da China e É, não isso da eu Índia. lembro também, Por isso isso que é Budai é visto mais vezes em restaurantes chineses. Uma Budai, o qual converte em casaco de pele. Então as pessoas que... E nesse efeito, muitas pessoas lembram do em que o casaco amarelo não tem nenhum sentido. Buda é lembrado como um monge com sobrepeso, e nesse efeito muitas pessoas lembram do Buda como um homem desse jeito e sentado. Na realidade, esse monge, que tem essa aparência, se chama Budai, o qual provém da China e não da Índia, e por isso que Budai é visto mais vezes em restaurantes chineses. Eles linkaram, né? O eu ali do Buda, e Budai já é um. Tá conectado aí, é mais fácil de entender. Né? Geralmente a grande maioria das pessoas se lembra da logo da veia Quaker com um homem velho aparecendo estampado. E até os dias de hoje, muitas pessoas ficam surpresas ao saber que sua imagem, na realidade, não é de um homem tão velho assim. A imagem é baseada em uma pessoa real, com o nome de William Penn, e sua imagem foi referenciada pela primeira vez em um produto em 1877. E vale destacar que muitas pessoas... Ela teria conseguido, mas achei que é porque ela gostava, né? É verdade, né? Se você olhar por aí. Pô, então ela matou alguns dálmatas, né? Mas já faria sentido, porque ela caça dálmatas pra isso, que já era pra dar pra entender, né? Olha o que ela quer fazer com os dálmatas, ó. Senão como que a gente ia saber? Se a pele que ela usa é qualquer outra coisa, a impressão acho que dava era que, pô, olha o que ela faz com os dálmatas. Por isso que ela quer tantos, por isso que tem tantos, né? Mas enfim, também faz sentido, sei lá. Deram isso uma questão de percepção, já que olha para as plasmando a esquizofrenia, velho. Que bom, né? Tá reciclando. crianças parece ser um homem bem velho, enquanto para adultos, seu visual é bem mais jovem. O famoso pôster do Tio Sam é conhecido por nos apresentar uma emblemática frase que nos diz: "Eu quero você para o exército dos Estados Unidos". E essa logo foi utilizada para a Primeira Guerra Mundial. E se alguma vez você já viu ele na vida, você já conseguiu ver o pôster desse personagem. E você consegue se lembrar qual é a cor do seu chapéu? Muitas Primeiro pessoas acreditam. conecta aí, vê se é o que você quer mesmo. Não adianta só doar aqui. Ajuda, mas eu prefiro migalha de Deus, já falei, do que dinheiro que depois a pessoa se arrepende e fica querendo encher o saco, né? Então você tem que saber mesmo o que você quer. Primeiro se aproxima aí, primeiro vê se você gosta da vibe, quer ficar mesmo, depois você faz uma doação grande. E aí, com certeza, vai ser abençoado, não tenha dúvida disso, porque a coisa aqui é pura. Mas não faça nada antes de entender e fazer de coração. Acredito ser vermelho e azul, porém a realidade é que o verdadeiro pôster, o homem usa cores brancas no chapéu, e caímos de novo nesse efeito porque o pôster fez tanto sucesso com as cores vermelhas em cima, que foi replicado em várias fantasias ou coisas assim. Se alguma vez na vida já te perguntaram qual é a cor do sol, qual a cor você responderia? Ou se tivesse que simplesmente desenhar o sol, qual cor você pintaria o desenho? Provavelmente amarelo ou uma cor com uma tona... Estabiliza, mas só se aproxima e o pessoal vai te ajudar. Você vai ver que o pessoal aqui da escola vai... É só ter humildade, calma. Eles só se irritam com o pessoal que vem com ignorância, né? Com razão, um monte de gente do inferno você vai querer tratar mal, pô. Tem gente do céu também. Mas aí, pra eles ficarem do seu lado, você tem que só ter pureza. Todos nós passamos pelo céu e pelo inferno, né? Alguns ecoaram mais em cima ou embaixo durante a vida, só isso. Mas a gente tá junto nessa reciclagem. A gente quer a mesma coisa, a gente nasceu na mesma nação pra proteger céu e inferno dessa terra aqui, que é nossa. Né? Pra poder a sanidade existir no meio. Tá todo mundo junto, na camaradagem. A gente tá no mesmo time e Deus fez o time. Não sou eu, nem a gente que escolhe aqui. É o Deus Pai, ali de cima, o todo. Não tem como competir. O que ele escolhe, o time que ele faz, ninguém separa. tonalidade laranja. Mas uma curiosidade aqui é que essa cor, na verdade, só aparenta ser do sol quando ele está se pondo, porque quando ele está no céu, você enxerga meio que uma luz branca, como se fosse uma luz de LED bem grande. Inclusive, muitas pessoas viajam em uma teoria de que pode chegar o Deus Pai como, dentro da espiral de movimento inegável da luz, um discernimento linear, que compreende de onde veio, para onde vai e por quê, é o que a gente chama de Deus Pai. O movimento eterno, sem o entendimento lógico temporal, só no atemporal, seria o Espírito Santo, né?
Agora, o mergulho entre ambos, que é o que dá o entendimento para um lado e a vida para o outro, né? Porque aí eu existo e tenho algo a ser manipulado, algo a ser mantido, pode ser administrado pela reta. Então a reta administra o círculo, pontinha atrás de pontinha você faz uma reta, né? E todo círculo tem reta para todo lado. Então, o verbo discerne isso, é o ponto de encontro entre ambos, por isso que é o filho, né? Mas não teria um lado nem outro sem o meio. Não seria pai se não tivesse o filho. Então é ao mesmo tempo o vermelho, o azul e o violeta. Ah, mas o vermelho veio primeiro, porque ele tava devagar e foi acelerando. Laranja, amarelo, verde, aí que chegou no azul. Ah, mas o azul já tava aqui no violeta que lançou o vermelho lá. Entendeu? O atemporal tá aqui, ó. O violeta mantém esse paradoxo. Que vivemos em uma realidade simulada. Que na verdade o Sol é uma fonte de energia artificial, dando literalmente a referência de que o Sol é uma verdadeira luz de LED. Isso aí. Nesse caso, temos uma cena do filme Paranormal, onde um homem olha cuidadosamente para sua frente, enquanto isso, atrás dele aparece um fantasma com uma cara vermelha. Mas muitas pessoas se lembram desse homem com a máscara do Darth Maul, que é o famoso personagem de Star Wars. Eu confio em Deus e naqueles que ele elegeu. E os brasileiros são um time, sim. Mas em sombra, luz e sombra. Em contraste, forma e contraste. Nós, como degradê, nos reuniremos, ecoaremos referências, e o joio e o trigo se separarão aí. E brasileiros, mesmo os que ficarão às margens, terão sido úteis no contraste que expandiu quem destacou. Ainda assim, um time. Compreende? Não significa que nosso time inteiro do Brasil é perfeito, não. Inclui aqueles que não prestam para alavancar os que prestam. Ainda assim, um time, incluindo o seu contraste. Até que anos depois de ver novamente os filmes, que as pessoas perceberam que era diferente. Sem dúvida, é um tópico bem intrigante. Os protestos ocorridos na primavera de 1989 na praça de Tiananmen, onde o exército reprimiu de forma brutal os manifestantes desarmados, continua sendo um tema proibido de se falar na China. Um dos eventos mais lembrados desse dia foi de um homem em frente a um tanque em sinal de paz. Muitos espectadores lembram que esse mesmo indivíduo foi derrubado por um dos tanques, deixando uma grande poça de sangue. Mas se você analisar os vídeos que tem aqui no YouTube, você consegue ver que o tanque apenas fica parado em frente ao homem por um longo período de tempo. Caraca. Depois disso aparecem outros civis e tiram o homem da frente do tanque, são e salvo. Esse efeito Mandela salvou a China. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar um like caso tenha gostado. E até a próxima! É, galera. O pessoal fala a ressonância do Hélio Couto, ajudou muita gente, chegou aqui. É isso aí. É isso aí, Jade. As cores estão alinhadas lá no Sol. A Lua segue ecoando o brilho da luz. Tá tudo certo. O resto é ao redor, o resto passa. E nós, quanto mais longe formos, quanto mais longe formos e mergulharmos nessa escuridão, mais longe teremos levado a luz. Desde que voltemos, né? E a gente sempre vai voltar desde que a gente enxergue. Não importa o quão longe você vai, mais a luz brilha lá, na escuridão. Mais você vê que a luz tá com as cores alinhadas. Mais o sol tem sentido. Mais fala, caramba, ainda assim, com tudo isso, parece tão terrível, tudo tão errado. E o sol continua perfeito, pleno ali. Cara, em algum lugar a perfeição se mantém. Sou eu que tô longe. Então deixa eu aproveitar que eu tô aqui e lembrar todo mundo que o sol continua vivo. E aí, a nossa missão se torna única.